Quinta-feira, a nossa reportagem voltou até a Delegacia de Polícia aqui em Lagoa Vermelha para nós falarmos com o delegado Falcão, que hoje pela manhã conduziu uma operação em conjunto também com a Brigada Militar, que resultou na prisão de 4 pessoas e cumpriu diversos mandados aqui em Lagoa Vermelha para tentar investigar a relação dessas pessoas que foram alvo com o tráfico de drogas em Lagoa Vermelha e também com alguns homicídios registrados aqui no nosso município. Dr. José Marcos Falcão de Melo já está aqui conosco. Tudo bem, doutor? Prazer conversar com o senhor de novo e hoje para relatar mais uma operação que teve sucesso, porque vasto material foi apreendido. Exato. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós deflagramos a Operação Mandacaru, uma operação que teve por finalidade buscar elementos de investigação dos crimes de homicídios ocorridos tanto no ano passado quanto no início desse ano, crimes que possivelmente tenham ligação com o tráfico de drogas na cidade, e aí nós oportunizamos na manhã de hoje a deflagração dessa operação em conjunto com a Brigada Militar, e graças ao planejamento bem feito e à execução dos policiais, a gente conseguiu um bom resultado com prisões, 4 prisões em flagrantes de suspeitos, apreensões de armas, droga, munição, veículo e diversos objetos que recaem sobre eles uma fundada dúvida de que sejam fruto de receptação. Usuários que trocam esses objetos com esses possíveis traficantes para alimentar o seu vício. E isso vai gerando uma máquina que acaba causando aqueles homicídios que a gente tanto vem falando, que infelizmente assola a nossa comunidade e assolou ano passado. Esse ano a gente já teve também situações envolvendo tráfico e homicídio. No ano passado, doutor, a gente conversava inclusive antes aqui, foram pelo menos 8 ou 11, na verdade, homicídios que foram registrados aqui em Lagoa Vermelha e que estavam em investigação porque podiam ter relação com o tráfico de drogas. Hoje, então, essa operação vai justamente nessas pessoas que poderiam ter algum tipo de envolvimento com esses homicídios. É um grupo só, doutor? É uma quadrilha? É uma facção? O que a polícia já conseguiu adiantar nessas primeiras horas, né, depois que a operação já acabou? Olha, o objetivo da operação de hoje foi justamente confirmar se essas pessoas teriam sido mortas por terem ligação com o tráfico e como isso se deu. A gente sabe que o tráfico tem uma exigência muito alta, cobra e a dívida é paga com a vida muitas vezes, e isso nos incomoda bastante, porque as famílias ficam assoladas. A gente teve ano passado vários homicídios ligados ao tráfico, e isso acaba se tornando um problema social quando o vício leva a vida do viciado. E com essa operação, com essa análise do conjunto, a gente pôde verificar que, de fato, o tráfico, através da recorrência que ele tem na nossa comunidade, acaba consumindo as vidas. E aí, agora, com o material que a gente aprendeu, nós vamos poder analisar cada um dos inquéritos separadamente, juntar as peças e tentar entender as circunstâncias que esses crimes foram praticados. Além disso, também tentar juntar para saber até que ponto esses grupos que atuam em Lagoa, eles têm ligação entre eles e entre outros grupos da nossa região. A gente sabe que o tráfico ele não está mais só isolado na capital ou na metropolitana, ele já vem muito forte, tem várias facções Caxias, que acabam buscando refúgio e buscando membros em cidades menores. E a nossa, pelo que todo mundo sabe, é muito privilegiada pela posição geográfica, pela rodovia, facilita, mas também atrai esse crime, essa traficância que é tão recorrente. É uma dinâmica difícil de combater, é impossível, mas, por outro lado, a gente consegue bons elementos de informações com a própria investigação e com a comunidade que nos procura constantemente para relatar, denunciar, não ficar calada. E através dessas informações reunidas, nós conseguimos colocar em obra essa operação de hoje de manhã. Pois é, o senhor hoje pela manhã já nos comunicava que a operação foi deflagrada com base em algumas informações que a própria comunidade acaba repassando para um canal do WhatsApp que a delegacia aqui de Lagoa Vermelha disponibiliza. Essas informações então indicaram os endereços, indicaram a prática de crime que era cometido por essas pessoas, doutor. E até eu já aproveito para pedir em qual é o bairro, se houve um bairro específico em que a operação aconteceu ou se é mais de um local então que foi alvo dessas visitas aí da polícia e da Brigada Militar. Foram vários. Nós cumprimos 9 mandados de busca e apreensão em 9 endereços diferentes
em vários bairros, porque a dinâmica da traficância em Lagoa, ela é muito disseminada. Cada bairro possui alguns pontos bem divididos e bem distribuídos entre os líderes, isso para dificultar a ação da polícia, para facilitar a traficância por eles e para dividir o prejuízo, porque se isso for concentrado em um lugar só, fica fácil para eles. Então a gente passa um período de observação, nesse período a população vem até a delegacia com muita confiança que o trabalho vai ser feito, às vezes com pressa, vocês não vão lá, tal, vocês não vão fazer, mas isso é importante para a gente poder maturar a informação, confirmar que de fato aquilo ali tem uma pertinência com o objeto da investigação e depois, no momento oportuno, para a investigação e para o procedimento da polícia, a gente atua. Não é fácil reunir os policiais, a brigada sempre como uma boa parceira vem somar e graças a essa operação integrada, graças a esse conjunto de ações, a gente consegue hoje trazer à sociedade uma resposta aparente para uns crimes que vêm incomodando tanto como esses homicídios que nos assola aí constantemente. Foram mais de 20 homens envolvidos nessa ação, não é, doutor? Houve algum tipo de resistência por parte desses suspeitos? Olha, foram 16 policiais civis, 8 policiais militares, ao total 24 policiais, mais o pessoal do apoio, mais o pessoal administrativo da delegacia que ficou de prontidão. Todos foram cumpridos no limiar do horário determinado pela justiça. Pela posição de hoje ainda estava um pouco escuro, então isso facilitou. O clima chuvoso ajuda bastante a aproximação da polícia. Foi logo no início da manhã, doutor? Foi de manhã. A reunião foi bem cedo e aí a gente conseguiu, dentro dessa estratégia, fazer uma abordagem segura aos alvos para preservar a vida e os direitos daqueles que recebem a visita da polícia. Não houve resistência, não houve necessidade do uso da força. Todos foram colaborativos. Isso é muito importante ressaltar, porque o cidadão ele sabe do seu papel. E até mesmo essas pessoas que estão à margem da lei, elas entendem que a polícia está lá para fazer o nosso trabalho e a gente não vai usar da força, a gente não vai desproporcionalizar a nossa ação se não tiver uma contra-reação da parte do cidadão. Hoje de manhã, quando eu falei com a equipe, eu citei a situação do Rio de Janeiro. A Polícia Civil de lá foi cumprir a mesma operação que nós fomos hoje, foram recebidos a tiro, tiveram que reagir e teve toda aquela carnificina. Falei isso hoje, que nós temos o dever de agir em nome do Estado e de proteger a sociedade. Mas se nós precisarmos agir, atirar, disparar, a gente vai fazer. Graças a Deus, todos voltamos com vida, todos os policiais voltaram íntegros e as vítimas e, na verdade, os suspeitos com a sua garantia, com a sua vida preservada, com a sua segurança, integridade, e a operação decorreu bem em todos os aspectos. E a gente sabe que precisa muito desse preparo, né, doutor, para que essa operação pudesse acontecer. Eram mais de 20 policiais, 24 homens, então, participaram da ação. E surpreende também o volume de armas que essas pessoas tinham, né? Foram várias pistolas, agora mesmo aqui, quando nós esperávamos, chegava mais um material, algumas espingardas que também estavam em posse desses suspeitos. Exato. De certa forma, Ricardo, a facilitação da compra de armas como uma política pública acaba movimentando mais armas na cidade. De alguma maneira, o aumento da liberdade de comprar acaba também municiando pessoas que não deveriam estar com armas. No último mês, nós fizemos várias apreensões. Ontem fizemos 5, hoje mais, e isso é uma recorrência. Acaba que, pela facilidade, as pessoas que não deveriam ter acesso têm e vão praticar crimes, desde assaltos, roubos, sequestros e todos, inclusive o tráfico e o homicídio. Então, a apreensão da arma, ela reforça essa necessidade da polícia estar sempre atenta com um lado que pode se transformar em um homicídio. O cidadão ele tem que preservar a sua vida, tem que se defender, mas dentro da legalidade, dentro da lei. Nós, como polícia, a gente sabe que o cidadão precisa da sua defesa, mas ele também tem que estar adequado na lei. A gente não pode permitir que armas ilegais estejam na mão de pessoas à margem da lei, né? Com certeza. Houveram, então, diversas diligências hoje pela manhã. O doutor falou, foram 8, 9 endereços visitados, 4 pessoas foram presas, possivelmente com ligação com o tráfico de drogas e também com homicídios que foram registrados ao longo do ano passado e também já nesse primeiro semestre aqui de 2021. Doutor, quando há esse tipo de operação,
Os senhores já prenderam 4 pessoas. Alguma delas já admitiu a participação em algum desses crimes que eram investigados pela sua operação? Olha, Ricardo, eu gostaria de te passar esse detalhe, porém, como as informações elas são analisadas e elas são ligadas a outras, eu prefiro usar a estratégia do silêncio por enquanto. Em outro momento, eu garanto que eu elucido um pouco mais, porque a gente tem que trabalhar com certo cuidado. Vem informações demais e algumas delas a gente precisa analisar com bastante sensibilidade. Então, foi passado, algumas pessoas ali no momento da ação trouxeram alguns fatos, a gente traz, faz a análise deles e depois é que a gente consegue entender dentro do contexto. Porque um fato de um homicídio, às vezes parece simples, mas a gente precisa saber todo o contexto por trás para a gente entender toda a dinâmica. E quando se trata do tráfico, mais ainda. Porque o tráfico, ele traz por trás dele uma série de outros problemas, como furtos. A gente tem um número crescente de furtos de usuários para fazer a troca por objetos. Então, a gente precisa saber quem recepta, para onde vai o objeto, qual é o valor, como é que é pago. Então, tudo isso, no momento de uma ação como essa, a gente consegue colocar em prática outras análises que só depois vão gerar outras ações. Então, agora, se eu te falar, vai ficar um pouco desconexo. Até eu ia fazer essa pergunta também, doutor. Pela sensação que o senhor tem, esse caso já está se encaminhando para o final, ou o senhor acha que novas operações serão necessárias já a partir do que pôde se perceber nessa primeira operação que mirou no tráfico e nessa tentativa, ou nos homicídios consumados, né, ao longo dos últimos anos? Eu gostaria de te falar, Ricardo, que infelizmente os homicídios não vão terminar, porque o tráfico não vai terminar, e é uma situação que já está instalada na sociedade. Os inquéritos que estão em andamento é nossa prioridade terminar. A gente tem isso como uma referência na própria polícia. Os homicídios, os crimes contra a vida é a nossa prioridade. A partir da finalização da entrega ao Poder Judiciário, o nosso trabalho é tentar dar continuidade a algumas ações para evitar os novos crimes. E claro, conforme vão surgindo outros crimes e outras informações, a gente vai tentando trazê-los para uma margem de ação que a gente possa desencadear cada vez mais ações conjuntas coletivas de prevenção e repressão ao tráfico, aos homicídios, à receptação, roubos, furtos. E isso tudo dentro de um contexto macro, né? Dentro de todas as hipóteses que a gente tem, que a gente trabalha. O inquérito, ele finaliza, mas ainda fica algumas coisas a serem esclarecidas e reunidas. E a partir daí a gente desenvolve outros trabalhos. Tratando sobre a estrutura, então, dessa possível organização criminosa que está por trás dos crimes, doutor, você acha que essas pessoas presas hoje, elas são a liderança desse grupo ou não? Olha, falando de liderança é muito difícil, Ricardo, porque a gente percebe uma influência muito grande de outros polos. Por exemplo, Caxias, Erechim, Passo Fundo. E, infelizmente, a prisão dessas pessoas não resolve. Porque a partir da prisão gera outros problemas. A necessidade de parar a comunicação entre elas, de continuar a escalada para chegar até os líderes, e isso requer muito trabalho, requer muito tempo. São ferramentas que não são de fácil acesso, mas, pelo menos dentro da nossa possibilidade atual, é uma resposta. É um modo de demonstrar para a comunidade e para esses criminosos que a polícia está trabalhando e que é o nosso dever cada vez mais buscar ferramentas de conter a criminalidade. Na verdade, é conter. Não dá para combater, não dá para acabar, mas pelo menos torná-la um pouco mais sociável. E que cada vez menos os crimes violentos sejam diminuídos. Os homicídios, o estupro, o tráfico com armas, as facções enraizadas. Esse é o nosso objetivo a médio e longo prazo. A curto prazo é finalizar o que está pendente e remeter para o judiciário, porque o caminho do processo ainda é muito longo. Certo. A gente estava conversando aqui com o delegado Falcão, o Dr. José Marcos Falcão de Melo, que é o delegado da delegacia aqui em Lagoa Vermelha, e que coordenou hoje pela manhã, junto com a Brigada Militar, uma ação que foi responsável por prender 4 pessoas, apreendeu drogas, muitas armas, um veículo que era usado pelos traficantes, também tinha uma maquininha de cartão de crédito, celulares, relógios, TV, munição, e esse veículo também que era utilizado
pelos traficantes. Como o doutor já falava no início da entrevista, essa operação toda aconteceu depois que algumas mensagens foram encaminhadas para o WhatsApp aqui da Polícia Civil e também para os canais, né, telefônicos que a polícia dispõe. Por isso, doutor, agora já encerrando a nossa entrevista, eu vou pedir que o senhor reforce esses canais, porque a gente sabe, algumas pessoas até nos procuram na rádio falando desses casos, mas tem um canal específico para que essa denúncia seja feita e para que essa pessoa também tenha a sua identidade resguardada, né, e garantida também, né, a segurança, a integridade física desse denunciante. Perfeito. Bem, Ricardo, se o cidadão ele precisa de uma ação de urgência, ele vai ligar para 190, que é o número da chamada da Brigada Militar, para ele ter um atendimento de urgência. Se ele precisar de um atendimento de urgência da Polícia Civil, ele liga para 197. Esses são os dois casos de emergência. Caso ele tenha informações a passar que sejam relacionadas a crimes que acontecem, mas que ele não está sendo vitimado, não é urgência, ele vai mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 549-8414-2700. Esse número é o disque denúncia da delegacia, só quem tem acesso a ele sou eu e os policiais extremamente selecionados. A informação é analisada todos os dias, a toda hora. Depois disso, a gente inicia um trabalho por trás e tudo é bem cuidado para que o cidadão não seja exposto. Se quiser mandar foto, a gente agradece também, vídeo, áudio, isso reforça demais a garantia de que a gente está indo pelo caminho certo. E isso está sendo feito. Foi impressionante o número de procura depois que a gente começou a falar com vocês, começou a divulgar. E o Telegram também fica à disposição, a gente está com o Telegram instalado. Qualquer uma dessas redes sociais permite o envio de áudio, vídeo, foto. E claro, através desses elementos a gente consegue ir muito além. Gostaria de deixar também o pedido de que se algum cidadão teve os seus bens furtados recente, envolvendo celular, relógio, capacete de moto, também rádios de carro, frente do carro, pode vir na delegacia, a gente vai fazer o trabalho de reconhecimento. Se tiver ocorrência policial, a gente vai facilitar o nosso trabalho e a partir disso, sendo proprietário, a gente vai ter maior prazer de devolver o bem àquela vítima que foi lesada do seu patrimônio. Que bom, muito obrigado pela sua participação, doutor. Parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido pela Polícia Civil aqui de Lagoa Vermelha, em conjunto com a Brigada Militar. A rádio fica à disposição. Eu quem agradeço sempre o espaço e também me coloco à disposição para o que vocês precisarem e, mais uma vez, sempre à disposição da própria comunidade para a gente mostrar o nosso serviço e estar aqui também para bem atender. Que bom, então. Delegado Falcão trazendo informações aqui a respeito dessa operação que aconteceu no início da manhã de hoje e que focava no tráfico de drogas e também em alguns homicídios que foram cometidos aqui em Lagoa Vermelha nos últimos dias, né? No início desse ano e também no ano passado. Lá no site da tua Rádio Cacique tem mais informações. Obrigado pela tua participação. Até mais.